palavra de Deus hoje nessa liturgia nos fala um pouco como às vezes a gente precisa andar contra a corrente e seguir o caminho de Deus, a vontade de Deus, mesmo que tudo ao nosso redor nos mande para outra direção, nos proíba de andar por esse caminho. Primeira leitura a gente escutou o início da narrativa dos Macabeus, o livro dos Macabeus, que contam essa história épica da resistência do povo judeu, aquela tentativa de assimilação cultural que ele sofreu naquela primeira grande globalização que aconteceu na história, levou o nome de helenismo, ou seja, a cópia, a adoção do estilo de vida, dos valores, das formas culturais própria dos helenos, ou seja, dos gregos, da Hélade, o nome da Grécia. Então, o helenismo, que foi primeiro por Alexandre da Macedônia, depois mais tarde pelo Império Romano, foi essa moda cultural que se espalhou pelo mundo inteiro. Então, todas as culturas renunciavam à sua língua, passavam a falar a língua grega, renunciavam à sua forma de construir, adotavam a arquitetura grega, renunciavam aos seus deuses, adotavam os deuses gregos, renunciavam às suas formas de vestir, de se alimentar, e adotavam as formas próprias de vestir, de se alimentar dos gregos. Então, primeiro um movimento que aconteceu de globalizar a cultura, e até que chega esse movimento ali às portas de Israel, aquele pequeno povo inculto, reduzido, pequenas proporções, sem poder, sem autoridade, mas com uma tremenda teimosia. E há alguma coisa, irmãos, que a gente deveria admirar muito nos judeus, que são nossos irmãos mais velhos, como dizia o Papa João Paulo II, é a teimosia deles. Os judeus atuais usam na sua ceia pascal, os Pessah, memória da passagem dos filhos de Israel pelo Mar Vermelho, fazem a ceia do Pessah e junto com aquelas prescrições que aparecem na Bíblia, o cordeiro, as ervas amargas, os pães ázimos, eles colocaram um outro símbolo, que é o ovo cozido. Eles dizem, o ovo cozido significa o povo de Israel. Quanto mais ele é fervido, mais duro ele fica. Então, esse é aquele pequenino povo teimoso, como Moisés dizia, um povo de dura cerviz, um povo de pescoço duro, que não se deixa moldar, que não fraqueja diante das dificuldades. Então, o livro dos Macabeus conta essa história heróica de toda uma onda cultural que invadiu Israel e daquele pequeno grupo de israelitas que disseram: nós não vamos adotar essa moda, nós vamos ficar fiéis à nossa aliança com Deus. Aí o rei Antíoco, que era rei da Síria, mas completamente já adaptado aos costumes gregos, ele achou bonito que no templo de Jerusalém desse também uma modernizada no templo. Ele disse assim: bom,
Todas as mitologias têm o Deus que é o maior de todos. Então, aqui esse povo de Israel chama esse Deus, né, de o Senhor, né? E na Grécia, esse Deus é a estátua de Zeus, é o pai de todos os deuses. Então, nada melhor para modernizar aqui o desenho, a arquitetura do Templo de Jerusalém, que botar uma estátua de Zeus no templo, né, na frente do altar. E essa ação do rei de colocar a estátua de Zeus na frente do altar de Jerusalém é chamado pelo livro dos Macabeus de a abominação da desolação. A pior falta de respeito, a pior ultraje, a pior ofensa que se poderia fazer a Deus. Colocar a estátua do Deus dos gregos, do Deus pagão, ali no Templo de Jerusalém. Depois a gente tem esse ato, né? E claro, os macabeus, eles vão exercer a desobediência, vão desobedecer ao helenismo, vão desobedecer ao rei Antíoco, vão desobedecer todo mundo que eles precisam desobedecer, porque eles primeiro obedecem a Deus. E aqui no Evangelho a gente encontra um outro exemplo de desobediência. Aquele cego que começa a chamar Jesus de filho de Davi, um título altamente perigoso, proibido na época da dominação romana. Chamar alguém de filho de Davi é dizer: você é o herdeiro do trono, você é que deveria ser o rei daqui, não os romanos. Então, um título altamente subversivo, com cheiro de revolta, com cheiro de revolução. E assim aquele cego começa a chamar Jesus: filho de Davi, tem piedade de mim, filho de Davi. E todos ali se escandalizam e dizem para ele: cala a boca, fica quieto, vê que esse título é perigoso, a gente não pode repetir esse título aqui, os romanos vão escutar isso. Mas quanto mais eles obrigavam o cego a calar, mais alto ele gritava. Outro teimoso, outro desobediente, que teima, que vai contra tudo aquilo que dizem, porque ele tem fé, e a fé dele não permite a ele que ele fique de boca calada. E por isso ele é curado por Jesus. De certo modo, ali tem uma profecia, porque é como dizer, até o cego enxerga melhor do que todos que estão aqui. Até um cego é capaz de ver o óbvio, e vocês que têm 2 olhos sadios não são capazes de ver e se deixam cegar pelo medo. Então, irmãos e irmãs, tudo isso serve muito para nós nos dias de hoje. Nós também estamos vivendo uma grande globalização cultural, uma grande moda, mundial, forma de ser, de viver, que é igual e igualou todos os países. Você enxerga uma foto com uma avenida, com carros, com edifícios, e te perguntam: de que lugar é essa foto? É impossível dizer. Não sabe se aquilo ali é Milão, se é Monterrey, no México, se é Chicago, se é São Paulo. Não sabe. Todo mundo usa as mesmas roupas, todo mundo usa jeans, todo mundo, Então, é claro que essas modas não são o perigo, mas o perigo é a gente começar a escutar coisas que nos levam a perder a nossa fé,
e a perder a nossa identidade como cristãos. Ali que a gente deve, com toda a coragem, exercer a nossa desobediência e a nossa liberdade, como os apóstolos depois do Pentecostes, aquelas mesmas autoridades de Israel que julgaram, que condenaram Jesus, levaram eles também para julgamento e disseram para eles: vocês estão proibidos de repetir o nome de Jesus. E os discípulos respondem para as autoridades, aquelas mesmas das quais eles tinham fugido, daquelas que tinham feito Pedro renegar Jesus 3 vezes, Agora eles, cheios do Espírito Santo, respondem assim: vocês mesmos nos digam, quem é que a gente deve obedecer, a Deus ou aos homens? E nós não podemos calar e não vamos calar sobre aquilo que nós vimos e ouvimos, Nós vimos com nossos próprios olhos e ouvimos com os nossos ouvidos. Nós não vamos nos calar sobre isso. Que a Eucaristia, irmãos e irmãs, nos dê essa fortaleza, que nós também sejamos um pouquinho esse ovo cozido, como nossos irmãos mais velhos, a gente não se deixar arrastar por modas, não tanto modas exteriores, mas principalmente modas de pensamento, ideologias, hábitos de pensar, costumes que nos afastam, fazem a gente perder a fé e principalmente enfraquecem o nosso amor. Que a Santa Eucaristia nos dê fortaleza para que nós sejamos também fiéis a tudo aquilo que nós recebemos de Cristo nosso Senhor.